A paz a todos, gente. Andei sumida aí de novo. Minha garganta tava por causa do tempo. Peguei quase que 2 gripes seguidas. E a voz não tava nem saindo. Tava muito difícil falar. Ainda tá, né? Mas eu vou fazer o estudo hoje, tá? Resolvi compartilhar com vocês aí uma história que eu acho que muita gente conhece, né? É difícil não conhecer essa história. É a história de Jó. Para mim entrar no que eu vou falar, eu preciso falar sobre esse versículo, que é um exemplo, né? Sobre o que eu vou falar. Jó, a história de Jó, eu vou ler a segunda prova de Jó, que é Jó 2:1. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: e se tocar na pele dele para ver o que acontece? As pessoas vão se importar de perder tudo desde que conserve a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferir o corpo dele, verá como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa seu Deus e morre. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Então, eu queria dizer assim, gente, porque não sei se é só eu, mas eu acho que, né, vocês também, pela internet, por pregações que a gente tem visto, pessoas que conversam com a gente sobre esse mundo espiritual, sobre as coisas de Deus. Eu escuto muito, pelo menos eu escuto muitas pessoas falando: nossa, o diabo tá furioso. O diabo tá furioso com a minha vida. O diabo tá se levantando, precisa entrar em oração. E nós sabemos, né, que a autoridade maior tá em Deus. Então aqui, como nós vimos a história de Jó, Jó chegou até Deus pedindo, né, falando sobre Jó. Deus também perguntou se ele tinha visto o servo dele. Falou sobre, né, o posicionamento de Jó, que era um homem íntegro, né, não fazia nada que fosse errado. E mesmo assim o diabo ainda continuou pedindo para tocar nele. E o diabo foi, mas com a autorização de Deus, o diabo foi tocar em Jó. Então, o que essa história aqui quer dizer, né? Pela a obediência, por Jó ser quem ele é, né? Falho, pecador, mas Jó era temente a Deus. E mesmo assim o diabo foi e pediu autorização para tocar na vida de Jó. O diabo, gente, como muitas pessoas ainda caem nessa, de falar: o diabo tá furioso com a minha vida, o diabo quer me destruir, vou entrar em oração. Oração, a gente tem que estar em oração sempre. Mas achar que essa autoridade está na mão do diabo tá totalmente errado. Para o diabo tocar em alguém, tem que ter autorização de Deus. Deus permite, ele permite as provas, tribulação. Mas a gente tem que lembrar que muitas das provas e tribulação é por nossa consequência dos nossos atos. Muita gente tem uma escolha errada na vida, decide, né, tomar um caminho errado, mesmo conhecendo o que é certo, mesmo conhecendo a palavra, a pessoa fica sem temor de Deus. Nós muitas vezes ficamos sem esse temor. Nós não escolhemos certo, nós não escolhemos a obediência, nós não escolhemos obedecer a Deus, nós não escolhemos o que Deus ensina na sua palavra, nós tomamos rumo diferente do que Deus quer que a gente tome. E aí, quando vem as consequências, a gente coloca a culpa no diabo.
Então é isso que acontece muitas vezes. Pode ter certeza, se a gente está passando uma provação, é sempre Deus querendo chamar a nossa atenção para voltar pro rumo. Se Deus permitiu uma prova na sua vida, na minha, se Deus permite as provas, Ele está autorizando o diabo a fazer isso. E com algum propósito, né? Porque muitas vezes eu não estou passando uma luta, uma dificuldade só por culpa do diabo. Porque nós que somos seres humanos, a gente tem essa mania de pegar nossos erros e sempre culpar alguém, né? Assim como a gente culpa também o diabo. O diabo, ele é quem é, nós já conhecemos a história, sabemos que ele é mau, né? Sabemos que a intenção dele é destruir mesmo, nós já sabemos disso. Mas nós não podemos esquecer que mesmo ele sendo mau, tem alguém que está muito acima dessa maldade dele, que é Deus. Que Deus quebrou isso na cruz, vindo como homem, morrendo, e Ele quebrou isso para levar nossas enfermidades, nossas dores na cruz. Então aí é fácil, né? Deus fez o sacrifício, mandou Jesus, veio, morreu, e depois a gente fala que a gente está passando é o diabo. Então o que a gente quer dizer? Quando a gente quer dizer que o diabo está fazendo isso comigo, é como se eu estivesse dizendo para Deus que o diabo é maior do que ele. Né? Se eu tô colocando o motivo das minhas lutas, como eu sou certo, Deus é perfeito, mas o diabo ainda tem a força e o poder para me fazer mal, então eu tô tirando toda a honra e toda a glória e todo o poder de Deus. Quando eu falo isso. Eu falo assim, se eu tô passando isso, é igual o João falou, porque Deus tá permitindo. Se eu tô passando isso, Deus permitiu. Então, mesmo que seja o diabo te atacando, foi permissão de Deus. E não adianta, a gente andar no caminho errado, fazendo coisas que desagradam a Deus e pensar que a gente não vai colher essas consequências. Tudo que a gente fizer, aqui a gente vai colher. E depois também, né, no dia do juízo. Então, as consequências vêm, ela vem, entendeu? Elas vêm e a gente vai colher, porque Deus é justo, né? Ele é maravilhoso, ele é amor, mas ele é um Deus justo. Então, ele não precisa deixar de ser justo para ele ser amor. Até porque a justiça também faz parte do amor verdadeiro, né? Uma pessoa que ama alguém, ela vai querer também ser justa, né? Ela não tem que ser amorosa e deixar de ser justa. Então, o que acontece? Essa hipocrisia que a gente carrega com ela, né? Essa mente, essa mentalidade, o diabo aproveita disso, porque ele começa a ter poder onde ele não tem. Só que na cabeça de algumas pessoas, a pessoa coloca essa autoridade nele. O que eu vejo muita gente fazendo isso, gente, acreditando nessa de o diabo tá me atentando, o diabo tá me provocando, tá colocando tribulação na minha vida, o diabo tá me atacando, tô sofrendo um ataque. Mas e você? Como tá seu caminho? Como que foi seu caminho até hoje? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já tá querendo obedecer a Deus? Nós já estamos com o coração voltado para Deus? De verdade? Estamos andando na palavra? Porque o segredo é a palavra. Se a gente está blindado na palavra com Jesus, com Deus, se a gente está ali de acordo com o que a palavra ensina, a gente blinda no mundo espiritual essas brechas. Agora, se Deus falar, eu quero provar esse filho meu, eu quero provar, eu vou permitir essa prova, a autoridade é dele. Mas a gente nunca pode dar autoridade pro diabo, porque a gente erra, a gente peca, a gente faz muitas coisas erradas e depois pega isso tudo como se a gente não fizesse nada pra estar passando por isso e joga tudo na culpa do diabo. Porque é mais fácil realmente, o que eu já li na internet, eu li uma frase que é realmente isso. É uma frase muito verdadeira nesse sentido. É mais fácil achar que tudo é o diabo, porque o diabo a gente expulsa em nome de Jesus, né? Mas o caráter, ele vai doer porque ele precisa ser tratado. Então é mais fácil a gente achar que tudo é o diabo. Mas quando a gente lembra do coração fechado para Deus, de várias pessoas nos chamando para ir num culto, várias pessoas lutando ali pela nossa vida, lançando uma palavra de Deus e a gente endurecendo o coração, a gente fechando o coração, a gente não aceitando a palavra de Deus, não aceitando a repreensão de Deus, aí a gente vai lá e fala, não, vou fazer do meu jeito, porque eu acho que está certo, e continua batendo na mesma tecla do pecado, sem arrependimento, sem nada. O que acontece? Nós escolhemos esse caminho e a Bíblia é verdadeira, se nós plantamos a gente vai colher, e aí vem as consequências. Só que ninguém, né, muitas pessoas não querem aceitar a consequência, finge que perde a memória com o que fez e joga pro diabo. Então, eu acho, né, Deus sempre tá falando isso comigo, que pra eu, né, sempre tá aí com a vida protegida pela presença dele, pelo Espírito Santo, eu tenho que continuar no caminho, né, e tenho que continuar arrependendo dos meus pecados e querendo mudança, né, eu tenho que continuar nesse caminho, porque se eu não faço isso, eu tô abrindo brechas na minha vida.
E através dessas brechas que o diabo pega para poder me acusar e me atacar. Mas se você tá andando no caminho, o que, né, protege a nossa vida é a obediência a Deus. Agora, o que ele vai permitir ou não, é só ele que sabe, né? E qual o propósito que ele tem naquilo. Mas a gente não pode esquecer, a autoridade maior é Deus. Deus é a autoridade maior, que tá nome sobre todo nome, né? Quem é o diabo? Até Jesus, que foi tentado no deserto também pelo diabo, ele tentou fazer de tudo para lançar ali, né? Mas o que aconteceu? Ele venceu o diabo na palavra, porque o segredo é a palavra, é a obediência. Jesus continuou obediente, continuou, né? Continuou firme ali no propósito, na palavra. Então não adianta, eu não obedeço a palavra, mas o diabo tá me atacando. Se você não obedece a palavra, você escolhe um caminho errado que vai ter consequência. Então é simples assim. Então que Deus abençoe sua vida, que nós possamos aí continuar caminhando com Deus, aprendendo todos os dias, né, nesse processo aí de santificação, porque a gente conhece Jesus, a gente aceita Jesus, a gente se batiza e vem o processo da santificação, né, que todo mundo passa por ele. Esse processo, para algumas pessoas, né, é mais doloroso, para outras consegue caminhar com mais facilidade, mas também dói bastante para poder moldar esse vaso, né, porque a gente é o vaso, né, na mão de Deus, Deus tá moldando a gente ali. Dói, né, porque tem que quebrar, tem que refazer às vezes, mas vale a pena a gente continuar essa caminhada, continuar nos blindando na palavra. Nosso manual de vida é a palavra, nosso manual de vida não é rede social, nosso manual de vida não é o que as pessoas acham, não é abrir coração pra pessoa errada e ouvir conselho errado. Nosso manual de vida não tá nessas coisas. Nosso manual de vida é a palavra de Deus. Se blinda na palavra. Seja um cristão obediente, não seja um cristão desobediente para depois colocar a culpa no diabo, não, tá? Vamos continuar a caminhada do jeito que Jesus ensinou. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo e se abram, né, para Deus, com Deus. Até a próxima.